Dentro do manejo fitossanitário de nogueira, nós temos algumas doenças que são mais importantes considerar e também algumas pragas que podem ser importantes. Porém, o manejo integrado de pragas e doenças, ela deve levar em consideração um conjunto de fatores, como, por exemplo, adubação, espaçamento e poda. Como vocês viram, a parte do espaçamento e poda vai interferir principalmente no arejamento e umidade, no controle biológico, que nós temos algumas alternativas interessantes, principalmente, por exemplo, a pulgão, adubação verde, para manutenção desse solo, né, a parte de plantas de cobertura, tratamento de inverno, que vai nos dar aí a opção, por exemplo, também da cauda sufocáustica, para tentar reduzir fonte de inóculo, restos culturais, o que a gente faz com os restos culturais da cultura, se nós conseguimos colocar sobre o solo uma cobertura que vai abafar esses restos culturais, ou nós vamos incorporar eles parcialmente, se nós vamos fazer a desinfestação de equipamentos, para não ter problema de estar levando pragas e doenças, se nós vamos utilizar aqui produtos fungicidas, nós temos poucos registrados para nogueira, que é um limitante, a parte de resistência genética das variedades, que para nós é bastante importante, e a questão de preparo de solo. Então nós vamos trabalhar esse conjunto de fatores aqui, e cada um deles pode interferir de alguma forma no processo de resistência a pragas e doenças. Por exemplo, a adubação nitrogenada tem bastante interferência. Então, dentro das principais doenças, nós podemos dizer que a sarna e a antracnose são as principais. Além disso, nós temos as manchas de Pestalactiopsis, a mancha foliar marrom, fumagina, fusariose e o cancro do tronco, que são outras doenças que aparecem, que eu vou mostrar para vocês, mas as principais são a sarna e a antracnose. Tá? Sendo que, no caso da sarna, nós temos aqui o Cladosporium, é um fungo que, no caso do Brasil, tem sido identificado de forma diferente dos Estados Unidos. Tá? Então, existe o Cladosporium cladosporioides, Cladosporius tem três tipos de fungos, e esses fungos são diferentes do fungo que causa a sarna nos Estados Unidos. Então, até agora não se classificou muito bem, não se conseguiu chegar exatamente na diferença que tem, mas não é exatamente o mesmo, da mesma forma como ocorre nos Estados Unidos, e por isso, às vezes, nós vamos ter a resistência a uma doença de uma variedade de lá, que não é tão igual a nossa aqui, além das questões de umidade e temperatura. Inicia nas brotações, então ela vai ter uma maior incidência quando tem alta umidade relativa e alta temperatura. Ela começa com essas manchas oliváceas na folha, que evoluem, então, para vão coalescer, então elas vão evoluir e vão se ligar uma nas outras, com esse halo amarelado no entorno, né? E depois vão causar aqui, progredir, né? Vão atacar também folhas e inflorescências, tanto masculinas quanto femininas. E quanto maior a precocidade do ataque, quanto mais cedo ocorrer a presença de sarna, maior vai ser as perdas. Por quê? Porque você ainda não tem o fruto formado, você ainda vai ter ataque nos frutos, e os ramos mais jovens também vão estar mais atacados. Então, nós vamos aqui ter o início dos sintomas. Esses sintomas eles vão ocasionar também desfolhamento precoce das plantas. Aqui é uma planta que teve desfolhamento precoce por sarna. Vocês percebem que praticamente fica prejudicada em relação à questão de folhas. Vai atacar também aqui as drupas, né? Vocês percebem que na parte da casca externa aqui vai ter um ataque com diferentes intensidades, tá? Vai depender do momento em que ocorreu o ataque. E esses danos vão, então, causar o desfolhamento precoce, abortamento dos frutos e alternância de produção, com perdas aí de 50% a até 100% da produção. Tá? O período crítico, como eu comentei, é na primavera e ele vai até fevereiro, sendo que quanto mais cedo ocorrer o ataque, maior a perda que nós vamos ter. Tá? Além disso, é importante considerar que nos locais onde ocorre o ataque da sarna aqui, pode ocorrer a formação de um fungo oportunista, que vai dar uma coloração um pouco rosada, mas que não é necessariamente o Cladosporium. Daí sim é o Cephalosporium, que é um fungo oportunista, que vai aparecer aqui com manchas de coloração rosada. A sarna ela tem uma escala de classificação de 1 a 5, quanto maior o ataque, maior a perda, né? Então aqui praticamente quase sem ataque, no 1, no 2 com um pequeno ataque, o 3 um pouco mais, o 4 e o 5, que é importante para a gente saber também o momento da recomendação. O ideal da sarna é nós tratarmos de forma preventiva, tá? Então a sarna... Primeiro, nós temos variedades resistentes, então aqui vocês percebem uma planta atacada e uma planta não atacada. Nós temos a adubação equilibrada, que é um elemento extremamente importante,
tá? Então, o uso de variedades resistentes, depois eu vou mostrar para vocês quais são, tá? Uso de adubação equilibrada, monitorar e diminuir o inóculo. Então, se puder diminuir o inóculo, como? Eliminando os restos vegetais que ficaram sobre o solo, fazendo vistorias quando aparecem os primeiros sintomas e removendo esses ramos, fazendo um tratamento preventivo e fazendo tratamento de inverno. Então, reduzir a umidade na copa com poda, desbaste e espaçamento é extremamente importante, tratamento de inverno com a cauda sufocáustica e o controle químico já nos primeiros sintomas até fevereiro. Então, fazer um controle químico preventivo quando aparecer, e também quando aparecer os primeiros sintomas. Então, recomenda-se pulverizações semanais com fungicida protetor após a frutificação. Esse fungicida protetor pode ser um fungicida à base de cobre, por exemplo, oxicloreto de cobre, bordaleza, e aplicações quinzenais à medida que os frutos ficam maiores. Então, o problema maior da sarna é quando ela ocorre ainda nas fases iniciais, então lá para a parte de fevereiro, março, já dá para diminuir a frequência das aplicações. Existe uma carência de produtos registrados, embora alguns tenham sido recomendados aí pelo pessoal, mas que não atendem à legislação. Tá? Então, é uma coisa que ainda precisa avançar. Dentro das cultivares, nós temos as variedades com excelente resistência, aqueles que eu comentei para vocês lá que estão em desenvolvimento, que é a Kansa, Lakota e Excel. Tá? Nós temos variedades de boa resistência, como a Summer, Elliott, a Barton e a Farley, e as variedades de média, que aí vão entrar, por exemplo, a Carpfia, a Sucesso, a melhorada e a importada, que vão estar aqui, que são os nossos materiais, e vão ter materiais de baixa exigência, sendo que a expressão da resistência ela é fenotípica, ou seja, não é só uma característica genética, depende da interação entre genética e o ambiente. E se o ambiente for um ambiente bastante úmido, algo que está aqui como de boa resistência pode não se apresentar como de boa resistência em decorrência das condições ambientais. E além disso, por exemplo, a Barton tem uma boa resistência à sarna, mas ela é muito sensível à antracnose. Então não adianta eu achar que porque ela tem uma boa resistência à sarna, eu não vou me preocupar com tratamento nenhum. Eu tenho que tomar os cuidados de manejo. O tratamento, ele geralmente é realizado com atomizadores, quando as plantas estão menores. Então esse equipamento aqui, até os 7 anos, com uma turbina de vento, consegue direcionar, tá? Depois as plantas começam a ficar maiores e você tem necessidade de lançar mão de um canhão, tá? E aí os canhões com bicos eletrostáticos conseguem melhorar em até 50% a cobertura da folha, molhando em ambos os lados, tá? Então aqui vou mostrar para vocês rapidamente um vídeo de uma aplicação do canhão, tá? Então vocês percebem que o canhão ele pode ser direcionado para jogar na parte alta, tem um bico eletrostático para garantir com que ocorra uma boa distribuição dessas gotas na superfície. Então ali ele está redirecionando, vocês percebem, e se consegue ter uma melhor aplicação, porque consegue direcionar para a parte alta da planta, tá? Então esse é um elemento importante. Aqui no dia eles estavam aplicando água, então não tem os EPIs, tá? Era um dia de campo, então era só para demonstração da máquina, e aí só para vocês terem uma noção de como é que fica o processo de aplicação. Não vão achar que o cara está aplicando aí sem EPI, se fosse agrotóxico, tá? Aí nós temos uma outra doença importante, então, que eu falei, que é a antracnose. Ela é causada pelo fungo Coletótricum. Dentro do fungo Coletótricum existe uma dificuldade muito grande de classificação taxonômica desse gênero. Então, ainda não se sabe exatamente qual é o Coletótricum, tá? E também a que ponto ele consegue atacar outras frutíferas, porque a antracnose é um fungo que ataca diferentes frutíferas e que pode ser levado de uma planta para outra. Não há variedades resistentes, tá? Então ainda não se tem uma variedade que consiga resistir a isso, não se encontrou esse material. As manchas são amarelo claras nas folhas e que coalescem e causam a queda das folhas, mas o principal sintoma é essa lesão necrótica deprimida, uma depressão aqui vocês percebem que tem uma pequena depressão aqui nos frutos, tá? E eles vão ocasionar ou um chochamento dessa baga dessa drupa, tá? Ou então vai ocorrer a própria queda desse fruto, ou seja, ou eles não vão se desenvolver bem ou vai ocorrer a queda. E se não cai, então, a qualidade do epicarpo aí, além de não desenvolver bem, tende a ficar grudada essa casca no epicarpo, tá? Que é difícil de separar, como vocês podem perceber aqui, ela seca e fica grudada.
Então, ela é favorecida pela alta umidade relativa e pela alta temperatura. Os fungos vêm de outras culturas, não só da nogueira, então é importante, além de ter um destino, tomar cuidado para não trazer de outros locais. A eliminação dos restos culturais, como frutas, folhas e ramos, se torna importante, tá? Então, fazer uma cobertura do solo para isso ficar embaixo, ter o processo de fermentação. Daqui a pouco, deitar uma cama de aveia, por exemplo, sobre essa camada. Então, plantar aveia no inverno e derrubar ela para abafar os restos vegetais ajuda. Tratamento de inverno com calda sulfocálcica e caiar os troncos, ou seja, pintar os troncos, vai ajudar a reduzir a fonte de inóculo. Monitorar e eliminar ramos atacados no início dos sintomas, já monitorar e eliminar, porque aí você evita a disseminação. E melhorar a ventilação pela poda, além dos estudos que têm sido feitos aí com controle biológico a partir do fungo tricoderma, mas ainda não temos os resultados para poder fazer a recomendação. No caso dos ramos e folhas, tem funcionado bastante o uso do fungicidas à base de oxicloreto de cobre, com intervalos de 14 em 14 dias. Aí vai poder também utilizar, quem sabe, uma bordaleza, né, de sistemas orgânicos, mas oxicloreto de cobre é um material também não de faixa verde. E com intervalos aí de 10 a 14 dias na primavera, mas aplicando ele de forma preventiva. Além disso, tem os produtos aí que o pessoal tem recomendado sem registro, então não se deve recomendar, né? Mas que são o Tilt, o Nativo e o Priora Xtra, que é importante a gente saber que pode vir a ser registrado no período em breve, tá? Até agora não tem nenhum produto registrado para nogueira no site, tá? Do Ministério da Agricultura. Além da antracnose e da sarna, nós temos a mancha de Pestalotiopsis, tá? Então, ela causa desfolha precoce, vocês percebem aqui que ela causa um secamento da folha, tá? Que vai reduzir a área fotossintética, vai ter um comprometimento do enchimento dos frutos, uma perda de produtividade, um enfraquecimento da planta e uma maior incidência no verão dessa doença. Então, é uma doença importante também para ser considerada. E também a mancha foliar marrom, causada pelo Cirosporium, tá? Então, maior incidência em regiões úmidas, desfolha intensa em pomar e viveiro. Então, ela ataca também em viveiro e inicia na primavera e reduz o enchimento aqui das amêndoas, tá? Então, vai reduzir o enchimento e a produtividade em decorrência da desfolha. Então, às vezes, esses sintomas aqui eu já vi em alguns materiais sendo constado como antracnose, mas não, é um sintoma de mancha foliar marrom. O que deve se fazer para tentar reduzir um pouco essa presença? Além dos tratamentos preventivos foliares, que vão para a sarna e vão ajudar a controlar essas doenças, também tentar fazer um destino melhor desses restos vegetais que ficam no solo e que são fontes de fungos. O bom seria fazer uma gradagem no processo de semear uma aveia e colocar uma cobertura sobre esse solo para tentar fazer com que esse material fique embaixo e ocorra uma fermentação e que diferentes fungos possam degradar esse material o mais rápido possível. Daqui a pouco até uma aplicação de nitrogênio sobre essa palhada para ajudar a ocorrer um processo mais rápido de decomposição, para daí não ficarem os fungos para atacar as plantas depois. Além disso, em termos de produtos, nós não temos nenhum produto registrado, tá? Estava olhando em 2020, agora não tem produtos registrados, aqui vocês veem o canhão, com uma demonstração também. Então é complicado porque a gente está aí na mão só de calda sulfocálcica e calda bordaleza, basicamente, que são produtos, ou até um oxicloreto de cobre, que não são produtos que vão ter problema aí de aparecer resíduos, tá? Mas se torna bastante complicado em termos de opções de manejo. Além disso, nós temos uma doença que é a fumagina, ela está associada à presença do pulgão Monellia cariella, tá? Esse pulgão aqui, ele tem um efeito de redução também sobre a produtividade, mas a presença dele vai permitir que sobre as folhas se desenvolvam aqui pelas excreções açucaradas o desenvolvimento do fungo do Canoideum aqui, que é a fumagina, tá? Que ocorre também em outras culturas. Então, no caso aqui do controle, o controle deve ser feito sobre o pulgão, tá? Porque o pulgão tem um efeito sobre a redução da área fotossintética e uma redução da produção. E o período crítico ocorre principalmente próximo à maturação, tá? Mas deve-se eliminar o pulgão com óleo mineral aí a 1%, ou então promover o controle biológico aqui, como vocês estão vendo que a Joaninha está atacando, tá? Mas devemos então estar atento que quando cada folha dessas tiver 2 pulgões, então o nível de controle do pulgão é quando tiver 2 pulgões por folha,
Por quê? Porque a presença de mais do que isso vai começar a ter efeito sobre redução de produtividade. Uma outra doença que é importante também é o cancro do ramo, né? O cancro do tronco, tá? Que tem vários agentes causais aqui, por exemplo, Botticelliaria, que também ataca a videira, tá? E vai ter lesões no tronco, tá? Vai causar esse tipo de lesões no tronco, bolhas e rachaduras, como vocês podem perceber aqui, e pode causar a morte súbita da planta. A transmissão ocorre pela poda, por ventos e por mudas, e o controle desse processo você faz com o quê? Com a remoção da casca no entorno, tá? Então, se a gente diagnosticar lá no início é possível curar, remove essa casca, tá? Retirar a parte afetada e aplicar pasta bordaleza nessa lesão, tá? Então, da mesma forma como você faz lá com gomosa em citros, você remove aqui a parte da casca e se aplica a pasta bordaleza. Também deve ser retirado do pomar e queimar as árvores atacadas que morreram, tiverem sido muito atacadas. Desinfestação de ferramentas de poda, tá? De ferramentas de poda e de manejo. E aqui também dá para pensar em promover o controle biológico aí com fungos, como por exemplo o tricoderma e outros bacilos e assim por diante, tá? Temos um outro problema que pode ocorrer também, que é a fusariose. Então, nós também temos aqui o Fusarium oxysporum e o Fusarium solane. Atacam também videiras, mas aqui também vão atacar nogueiras, podendo atacar tanto nas raízes, causando necroses, quanto também aqui na parte do tronco, causando dumping off, ou seja, aqui vai ter o secamento e depois a planta vai cair. Isso é um problema que ocorre tanto nos viveiros, como vocês podem perceber aqui, mas que também pode ocorrer em plantas adultas, tá? Em viveiros, como é que se busca eliminar isso? Podemos fazer um tratamento das sementes, ou seja, das nozes com fungicida antes do plantio, tá? É uma opção, então, ou ela já está livre, ou fazer essa aplicação com fungicida. Reduzir a contaminação do substrato, porque não adianta nada a semente estar livre se o substrato está contaminado. E apressar a germinação via processo de superação da dormência. Então, aqui é um resultado que a gente pode observar do nascimento de mudas 30 dias após o plantio, quando foi feito o processo de estratificação e quando não foi feito o processo de estratificação e quando foi feito o processo de estratificação. E aqui o efeito sobre a muda também, né? O desenvolvimento comparativamente, ou seja, é possível apressar muito com o processo de estratificação. Qual é o processo de estratificação que é recomendado? Então, é colocado as amêndoas em caixas de areia úmida a 4 graus por 90 dias. Então, é o processo de estratificação, então, consiste em pegar essas amêndoas, coloca numa caixa de areia úmida a 4 graus, ou seja, numa geladeira, por 90 dias, ou então passar uma lixa na casca e fazer, que é o processo de escarificação. Então, dentro do processo de escarificação, que é só passar a lixa na casca, comparativamente com a testemunha, que não foi feito nada, vocês percebem que praticamente não teve diferença aqui do processo de tempo para emergência, tá? Então, percebe-se que continuou demorando bastante aqui, as semanas, percebe? Demorou bastante. Já os materiais estratificados e escarificados, praticamente também não teve muita diferença aqui. Então, o que tem se recomendado é colocar essas nozes aí por 90 dias dentro de um material com areia, mantendo úmido, de preferência 4 graus de temperatura, que isso vai apressar o processo de germinação, e aí com um mês vocês já vão ter praticamente todas as mudas nascidas, né? Que é esse processo aqui que vocês estão vendo 30 dias após. Bom, então, dentro dos processos, escarificação e estratificação, sendo que a estratificação é o suficiente e só a escarificação não é suficiente. Bom, outra problemática que pode ocorrer, que isso pode ocorrer no campo, né, essa murcha da planta, então é causada também pelo fungo do fusário. Quando nós raspamos a casca, vemos os fungos aqui atacando em estrias, que é uma forma de identificar. As plantas morrem de forma súbita, porque há um estrangulamento dos vasos do xilema, e a planta não consegue mais transportar, então, a água para a copa, e aí ocorre um murchamento muito similar ao que ocorre com videira, tá? E nós temos que tomar o cuidado para não confundir, aqui esses problemas ocorrem mais até os 5 anos, uma vez que está atacado, não tem o que fazer, tá? E os sintomas são muito similares aos causados pelos Schlerinebus retusus, tá? Que é um outro problema que eu já vou mostrar para vocês, que é uma praga e que nós temos que pensar em controlar aqui, que pode ter esses ataques aqui também, comprometendo
o sistema vascular da planta. Bom, dentro das pragas da nogueira existe um conjunto amplo de pragas, dentre elas destacam-se o pulgão, que eu já mostrei para vocês, o pulgão amarelo, e também duas filoxeras, tá? A filoxera devastatrix e a filoxera notabilis, que causam esse tipo de galhas aqui nas folhas, tá? Então, aqui vocês podem ver a filoxera notabilis, é um inseto que se desenvolve no interior da folha, tá? E que esses insetos, eles são alados, ou seja, eles têm asas e podem se deslocar, então é possível que esse inseto ele se desloca para uma folha e ali ele ataca, e aí depois, onde ele atacou, ele vai ocorrer um processo de multiplicação aqui, e vai dar origem a diferentes cochonilhas, então continua ocorrendo o ataque, tá? Durante o período de inverno, ele vai sobreviver nos troncos das folhas, então, porque o que acontece? Como ela ataca principalmente as folhas aqui, então vai ter um ataque severo, vai ocasionar a queda precoce dessas folhas, tá? E vai diminuir a força da árvore, né? A capacidade aí da árvore de fazer fotossíntese e assim por diante. Então, são insetos muito pequenos, que têm em torno de meio milímetro de tamanho, ou seja, são muito pequenos, tá? E quando ocorre a desfolha, ela sobrevive na planta, nos troncos, tá? Também temos, então, aqui, além da filoxera notabilis, que causa sintoma um pouco mais enrugado, também temos a filoxera devastatrix, que ataca também folhas, mas também ataca, por exemplo, ramos, tá? E pecíolos e nervuras e nozes. Também as próprias nozes podem ser atacadas quando é a filoxera devastatrix. Também insetos são alados e durante o inverno eles sobrevivem como ovo dentro da fêmea, tá? E o que tem se buscado para fazer o controle são variedades mais tolerantes, tá? Porque aqui não tem muito, vocês percebem que aqui dentro o inseto está no interior, é difícil fazer o controle. Seria possível também fazer nas fases iniciais aí um inseticida protetor, mas nós não temos registro de produtos. Além das filoxeras, nós temos aí mais de 15 pragas no Brasil que foram já identificadas. Eu vou detalhar rapidamente cada uma delas, tá? Mas aqui, dentre elas, por exemplo, nós temos as formigas, que eu já detalhei para vocês, não vou detalhar novamente. Temos também a diabrótica especiosa, que é a vaquinha, que é aquele inseto que causa o desfolhamento. Também temos aqui a Pseudocalapsis pentagona, que é a cochonilha branca que ataca o pessegueiro, então a gente já trabalhou, então não vou trabalhar aqui com vocês também. E também podemos ter aqui a Oryzococcus brasiliensis, que é a pérola da terra, que também pode atacar a nogueira. Ou seja, essas 4 pragas aqui nós já conhecemos, em diabrótica vocês conhecem ali da parte de culturas de lavoura, as formigas nós já conversamos, a cochonilha branca e a pérola da terra também. Vou tentar mostrar basicamente esses outros aqui, como eles atacam a nossa situação. Então, um deles são os insetos do grupo aí dos Scolitidae, tá? Eles têm, entre eles destacam-se os Chiléribus rotusos e os Chiléribus ferugíneos, são um pouquinho diferentes, o rotuso tem essa depressão aqui, são insetos que são cascudinhos que têm aproximadamente 2 milímetros, né, da família dos coleópteros, da classe dos coleópteros, classe insecta, desculpa, da ordem dos coleópteros. Os furos são muito pequenos, ocasionados aqui na casca, com aproximadamente 1 milímetro, são muito pequenos, e ocorre essa exudação, que é uma forma de nós identificarmos. Vai ter um acúmulo de excrementos e vai ocasionar uma murcha gradativa das folhas até secar. E aqui vocês vão perceber o acúmulo dos excrementos. Vocês percebem que o furinho aqui vai ser mais ou menos de 1 milímetro, 1,5 milímetro, ou seja, um furo bastante pequeno, aqui está ampliado, e vocês vão ver esses incrementos. Então aqui é importante ficar atento, tá? Por quê? Porque ele vai ocasionar a morte da planta, então aqui vocês vão perceber, ele vai ter o ataque, esse ataque vai comprometer aqui, vai se alimentar da parte do interior aqui do xilema, e vai ocasionar aqui, vocês estão percebendo o inseto, e aqui a galeria por ele aberta, então vai comprometer a translocação desse seiva para a parte aérea, então nós temos um problema aqui mais, aqui é Chiléribus retusos, vocês percebendo, tá? E aqui os Chiléribus ferugíneos também com as perfurações, e aqui o ataque comprometendo o lenho e vai comprometer a capacidade da planta de fazer a transmissão
controlar esse inseto, não tem um produto registrado ainda, e a gente tem que estar ciente para poder identificar e daqui a pouco fazer o manejo, tentando aí colocar uma fumagina, desculpa, um produto com efeito fumigante, tá? Que possa penetrar aí no interior, que já são utilizados para outras brocas de tronco e assim por diante. Bom, além disso, nós temos outras pragas de lenho, como, por exemplo, aqui esses besouros ceradores, que vão cortar o ramo, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, nós temos aqui 2 besouros mais ceradores. Temos aqui também mais outras pragas de lenho, tá? Como a mosca madeira, o cortilos, a timocratia aqui também, tá? Que também é broca da pitangueira, dessa família, né, tá? De plantas, então também pode vir atacar, então são brocas de lenho, então nós podemos aí, além de ter corte de ramos por serradores, ter também aí problemas de brocas de madeira que vão atacar aqui a mosca madeira ou essas outras brocas aqui, então, no interior do tronco. Além disso, uma praga importante que nós temos aí são os percevejos, principalmente o Loxia deduca, e o Loptoglossus aqui, tá? Temos 2 tipos, o estigma e o zonatus, sendo que esse daqui é bastante comum, e o dano que eles causam é sobre as nozes aqui, né? Então, eles atacam as nozes, vão sugar as nozes, e no local, como eles injetam uma toxina para poder fazer a extração, vão ficar essas manchas pretas com sabor amargo, tá? Aqui não tem um produto registrado para o controle, e vai ser necessário fazer o controle em caso de ataque mais severo, principalmente aí quando a gente tiver uma população um pouco maior de Leptoglossus, que é um pouco mais comum, mas também tem o Loxia deducta aí que também é importante, tá? Além disso, nós temos alguns corcúlios, como o Naupactus aqui, que são desfolhadores, por exemplo, que ele pode ter diferentes cores, tá? Dependendo da espécie, são diferentes espécies e cores, e que em adulto ataca a folha e a larva as raízes. Então, ele tem aqui em torno de 1,5 a 2 centímetros, é um inseto um pouco maior, e ele vai se alimentando e pode causar o desfolhamento aqui, e ainda também não temos produtos registrados. Além disso, temos as formigas, que deve ser feito controle prévio. Vocês estão vendo aqui o ataque da formiga e o efeito que causou, praticamente causou uma desfolha severa aqui, ó. Tá? Então, é um problema bastante grande, então temos que fazer o controle prévio ao plantio, não dá para deixar para fazer o controle após o plantio. E aqui tem uns quadros que buscam fazer a síntese, né, de um estudo que foi feito aqui pelo Boscardin, em que eles tentaram classificar aqui quais são os principais insetos. Então, aqui tem a descrição, como, por exemplo, dentro da família dos coleópteros, aqui nós temos o Acanthoderes, aí vai ter, então, a fêmea dessa espécie deposita um ovo no ramo, em seguida anela o mesmo abaixo da postura, e aí em direção ao tronco, fazendo com que o ramo ovopositado seque rapidamente. Então, aqui vai ter as descrições, a diabrótica, o Naupactus, praticamente tem uma descrição de cada um deles, que eu sugiro que vocês façam uma leitura, para poder pegar aqui, por exemplo, as filoxeras, já expliquei para vocês lá o que eram as filoxeras e o monelli aqui, que é o pulgão, tá? Mas aqui também vão ter as formigas, e vai ter aqui a broca das mirtáceas, tá? Que agora me lembrei o nome. Vai ter aqui os Erizococcus brasiliensis, que é uma praga importante, né? A pérola da terra, a cochonilha branca e as demais aqui, para a gente poder ter uma noção de quais são as principais pragas que nós podemos vir a ter aí no futuro para a nogueira pecan. Claro que até o momento tem se destacado aqui o pulgão e as filoxeras, além do Chiléribus, que são os principais, e das formigas. Mas as outras pragas aí da madeira também podem vir a ser importantes, junto com o percevejo, que também é uma praga que pode ser importante. Existem materiais sobre controle de pragas e doenças e sobre outros fatores, então existe um material que está disponível para você acessar, vou deixar todos disponíveis ali no Moodle também, sobre cultivares, critérios para indicação edafoclimáticos, aspectos e critérios básicos para a implantação do pomar, podridão de raízes em mudas, intensificação e prevenção da sarna, mancha foliar marrom da nogueira pecan, e assim por diante. Então, são alguns materiais que a Embrapa já produziu, vocês podem acessar aqui na Embrapa Clima Temperado Publicações, e que estão disponíveis
disponível free aí para vocês poderem acessar, se quiserem estudar mais, se tornar especialistas em nogueira pecan, uma cultura que está em expansão. Aqui tem algumas bibliografias que vocês também podem consultar, que eu utilizei, mas existem muitos outros materiais aí que vocês podem usar. Vocês percebem que na parte de estratégias de controle de pragas e doenças há uma carência bastante grande de produtos e de recomendações. Isso está ainda em estudo no Brasil. Nós temos um grupo de pesquisadores ali na Universidade Federal de Santa Maria, que está estudando um pouco mais, junto com o pessoal da Embrapa, mas ainda há bastante espaço aí para se consolidar um manejo melhor de pragas e doenças, para nós conseguir ter um resultado um pouco melhor. Então, com isso, a gente fecha a unidade a parte de nogueira pecan e conseguimos ter uma boa visão aí, deixo bastante material aí para você estudar, que é um tema bastante amplo, aí daria para estudar muito mais ainda sobre a nogueira pecan, mas nós vamos fechar por aqui, até porque a gente tem um limite de tempo aí para conseguir vencer todas as culturas, tá bem? Depois nós vamos continuar aí com as próximas culturas. Um abraço a todos.